versículo 9. Leia comigo. Deus falando diretamente para Josué. No capítulo 1, no versículo 9, Deus fala assim para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Agora vai lá no capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3, alguns versículos. Vire a página, no capítulo 3. Vamos ler o versículo 2, diz assim: e sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, aquela que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, uma distância entre vós e ela, como a medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, passai adiante deste povo. E eles levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Pule para o versículo 10. O 10 diz assim: disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés desses sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. Pule para o 16. Vamos resumir. E pararam as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão, e muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firme e seco no meio daquele Jordão, no meio do rio. E todo Israel passou em seco, até que o povo acabou de passar pelo Jordão. Leia comigo o capítulo 4, do versículo 3 ao 8, que aí vocês vão entender tudo que vai ser falado aqui hoje. No capítulo 4, versículo 3. E mandai-lhes dizendo: toma daqui do meio das águas do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. E chamou, pois, Josué a 12 homens que escolhera entre os filhos de Israel, cada um de uma tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra. Repita comigo: levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras?
Então lhe direis que as águas do Jordão se separaram de diante da arca do concerto do Senhor, e passaram elas pelo Jordão, e separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre um memorial dos filhos de Israel. E fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué. Segundo o número das tribos dos filhos de Israel, levaram-nas consigo para o alojamento e as depositaram ali. O versículo 9, para terminar, diz assim: levantou Josué 12 tribos no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Repita comigo: ali estão até o dia de hoje. Pode se sentar, porque a leitura foi muito longa, mas foi necessária, irmãos. Eu comecei lendo Josué 1:9, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te assombres, não fique assustado, não se apavore, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é muito bonito, irmão. Se pegasse esse versículo sozinho, já ficava lindo. E eu, quando casei, nós casamos, o Senhor me deu aquela graça, aquela bênção que está ali fora, ali atrás, e nós nos apaixonamos imensamente. Nós casamos, noivamos, namoramos em 1 ano e 9 meses. Então foi muito rápido. Então no ano de casar não tinha nada. No ano a gente ficou noivo, no outro ano o pastor falou: tem que casar até dezembro. Aí nós marcamos: vamos casar 29 de novembro. Nós falamos assim: que dia nós vamos casar? O pastor falou que os casamentos tem que ser tudo no final do ano. Aí a gente, pensando que ia ser os últimos, a gente falou: vamos marcar 29 de novembro. Irmão, sabe que aquela turma de noivo que fez o curso, ninguém casou naquele ano? Só os bestas aqui que casaram antes. A gente pensou: dezembro vai estar cheio de gente que vai casar. Tinha uns 20 na turma, né, Jorge? Na turma de noivo tinha uns 20. Aí o pastor: pode começar a escolher as datas, mas é todo mundo para dezembro. Assim, para não tumultuar, né? E aí nós escolhemos o 29 de novembro, mas o negócio foi ficando apertado. E aí, vamos casar, tem que ter móvel, tem que ter casa, tem que ter uma porção de coisa. E aí, eu já estava ficando meio desesperada, e na porta da geladeira da minha mãe, tinha lá um calendáriozinho bíblico. E aí, no dia 29 de novembro, sabe, não sei se isso é muito velho, tinha lá, era um calendário, e aí cada dia tinha um versículo. Aí no dia 20, eu já estava meio desesperada, eu olhei na porta da geladeira, e no dia 29 de novembro, estava escrito isso aqui: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Eu vou dizer que esse dia era lá pelo mês de julho, e a gente ainda não tinha nada. E aí surgiu uma bênção maravilhosa, que chegou e nos deu provisão, e nós casamos. Então aquilo estava escrito para mim desde antes de eu pensar. Aquilo estava ali na porta da geladeira, eu não tinha visto. Aquilo estava escrito para o dia do meu casamento: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Tipo assim, tu vai casar, mas tem que dar uma esforçadinha, sabe? E aí hoje de manhã, eu acordei de manhã, abri um versículo para ler, li esse versículo. Daqui a pouco eu liguei o celular, aí veio umas pregações, aí tinha uma pastora pregando esse versículo. Aí eu falei: é de Deus, é Josué hoje, na cabeça, no culto lá, eu tenho que falar alguma coisa desse versículo. Mas aí quando Deus me botou para estudar, Ele veio falando, o versículo 3 e o 4, fala da passagem do Jordão. A gente fala muito da passagem do Mar Vermelho, né? Que Moisés abriu as águas e o povo passou. Mas teve outra abertura de águas, que foi do Rio Jordão, que também não era pequeno. E não foi mais com Moisés, foi com Josué. Josué passou a bola para Moisés passou a direção do povo para o seu seguidor, que era Josué. E Josué tinha que atravessar o Jordão para chegar na terra prometida. Todo mundo fala muito da outra passagem, né? Na outra passagem do Mar Vermelho, o povo passou e os inimigos estavam atrás. O exército do Egito veio atrás, Faraó, não sei o que, aquele negócio todo. Aqui foi diferente. Josué estava aqui. Aquilo que nós cantamos é ordem a atravessar o mar e vencer. Ele tinha que vencer, atravessar o mar e vencer.
Só que os inimigos não estavam atrás, os inimigos estavam na frente, que era o povo, era o povo que habitava na cidade santa. Deus deu a terra, deu Canaã. Só que ele falou, vai lá e luta. E antes de chegar lá, ainda tem que passar pelo Rio Jordão, que era um mar. Então essa passagem é diferente. Na passagem de Moisés, o inimigo estava atrás. Estamos fugindo. Nessa agora não. Nessa agora tem que encarar o inimigo. Será que a gente hoje tem que encarar o inimigo? Eu estou achando que a gente tem que encarar de frente. Estou achando que é o que Deus está mandando, é o que Deus tem falado. Atravessa esse mar e encara esse inimigo. E aí ainda tinha os povos inimigos, ainda tinha que passar pelo meio de Jericó, que também era uma terra de guerra. Então, para passar o Rio Jordão, foi diferente de para passar o Mar Vermelho. Teve toda uma preparação. Deus falou para eles assim, ó, vamos se preparar. Deus deu todas as ordens para Josué. Josué, se prepara para atravessar o Rio Jordão. Aí a primeira ordem que ele deu, capítulo 3, versículo 2. Ao fim de 3 dias, os príncipes vão passar pelo arraial. Não foi assim, vamos embora, vamos passar não. Esperou 3 dias. Irmãos, às vezes para a gente passar na nossa luta, no nosso mar, tem que ter uma preparação. Tem uma data marcada. O meu 29 de novembro já estava marcado lá, desde antes de eu pensar. A palavra já estava escrito lá, desde antes de eu pensar em casar, aquele calendário já estava lá na geladeira. Entendeu? Já está tudo feito, já está tudo preparado, já tem a data certa. Tu só tem que ir na hora que Deus mandar. Ligadão, preparado. Também não é muito tempo não, ó. Era só 3 dias. E aí, o que aconteceu? Quando vides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, que os levitas levam partir, segue-a. O esquema era o seguinte: os príncipes, os sacerdotes, eles iam pegar a arca e passar com a arca na frente do povo. Quando a arca passasse, aí que o povo ia seguir. Essa passagem foi diferente da do Mar Vermelho. No Mar Vermelho eles saíram passando, aqui não. Aqui Deus manda você botar a arca do concerto na tua frente. Sabe o que é a arca do concerto? É a presença de Deus. Bota a presença de Deus na tua frente. Sozinho tu não vai conseguir. Bota a presença de Deus primeiro. A arca do concerto, ela significa a presença de Deus na nossa vida. Tem gente querendo fazer as coisas muito afoito, muito sem Deus, porque quando eu expliquei, tem gente que está sem Deus e quer fazer as coisas e não consegue. Primeiro você bota Deus na frente, bota a arca na frente, depois tu vai atrás. A presença de Deus vai abrindo o caminho. A arca do concerto, anotei aqui até para lembrar o que era. O que tinha dentro da arca do concerto? As tábuas da lei, um pote de maná e o cajado de Arão que floresceu. Vocês pensam que é aquilo que vocês viram lá no filme do Harrison Ford, que a arca era só o cálice? Aquilo ali é história de cinema. Mas a Bíblia diz que dentro da arca tinha as tábuas da lei. As tábuas da lei são para você seguir, irmão. As tábuas da lei são a lei de Deus. A lei de Deus não foi derrubada na graça. Nós vivemos hoje na graça, nós não vivemos mais na lei. Mas nós temos que seguir a lei de Deus. E tem gente que não quer seguir a lei de Deus. Tem gente que parece que não concorda com o que Deus fala. Tem gente que parece que não quer seguir o mandamento. Não, eu vou para a igreja, mas eu não faço isso não, que eu não concordo. Eu não sigo isso aqui que eu não concordo. Irmão, você pode até discordar. Deus lá o livre-arbítrio de discordar. Deus não dá a salvação para quem discorda. Aí é perda de tempo. Você discordar de Deus é total perda de tempo. Você não querer fazer o que Deus manda é total perda de tempo. E Deus fala, Deus escreve, Deus põe numa tábua de pedra e a pessoa não entende. A pessoa não quer, não, isso eu não concordo. É isso que é o livre-arbítrio, você concordar ou não. Só que quem não concorda acaba pagando o preço. Ontem nós fomos na festinha e uma pessoa comentou assim: eu estava na igreja, mas aí de repente eu saí. Não declarou o motivo, não disse o motivo, não justificou o motivo. Irmão, tem gente que está saindo porque não se agrada. Eu sinto muito se a palavra de Deus não se agrada. Você está aqui para aprender, você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Não é uma imposição, não é uma regra, é uma revelação clara.
A palavra é clara, tem lei, não estou falando para você seguir os 10, mas está descrito lá o que temos que fazer, irmãos. É pregado aqui, nesse púlpito, tudo que tem que fazer. Nós estamos pregando aqui, nós somos a igreja, mas a pregação vai ser vista por outras pessoas em vídeo. Então, a gente fala no geral. Não estou falando que é você que não está fazendo. Eu estou falando que Deus está mandando. Que tem gente que não concorda, não faz a coisa e vai acabar quebrando a cara. Vai acabar perdendo o galardão principal. Porque não adianta a gente estar aqui e estar incompleto. Não adianta a gente querer ir e não botar a lei do Senhor na frente. Amém? A arca do concerto, o nome já fala. É concerto. É para se consertar. É para segurar esses meninos aí atrás. Tem toda uma lei, tem toda uma regra. O pote do maná que vinha dentro da arca é a provisão. Você não vai ficar sem provisão, não. Deus vai dar a provisão, Deus vai dar o sustento, Deus vai dar o alimento. Faça a sua parte. Siga o que Deus fala. Cumpre com o compromisso, porque Deus quer dar o sustento certo. E o cajado que ia dentro da arca também é uma coisa linda. Foi a vara de Arão que floresceu. Isso é uma passagem para uma outra pregação. Mas isso tudo estava dentro da arca. Você entende que é para você seguir a lei de Deus? Que você seguindo a lei de Deus vai ter provisão de Deus? E que você seguindo, tendo a provisão de Deus, você vai florescer? Você entende isso? É isso que Deus quer falar para nós hoje. É isso que acontece com quem anda dentro do caminho, atrás da arca do concerto, atrás da presença de Deus, atrás da confirmação de tudo aquilo que Deus tem mandado fazer. E aí, no versículo 5, no versículo 4 fala assim: haja contudo uma distância entre vós e a arca, porque a arca era santa, a arca era sagrada. Quem segurava ela eram os príncipes, os sacerdotes. Aí fala assim: anda atrás dela 2.000 côvados. Pesquisei, né? Para saber quanto é 2.000 côvados. 2.000 côvados é 900 metros. 900 metros, eu vou dizer que é mais ou menos, é mais do que daqui do outro lado da rua. 900 metros é uma distância considerável, mas não é uma distância suficiente para você perder a visão da arca. Tem gente que está parado que está perdendo a visão da arca. Porque se você fizer a distância certa que Deus manda, a luta está rolando lá, o mar está se abrindo e você está aqui seguro. As coisas já estão acontecendo, mas você está numa posição de segurança. Que às vezes você vai passar em lugar perigoso, vai acontecer coisas que Deus já te dá um livramento lá na frente. Tu está aqui, o livramento já está lá na tua frente. O livramento de morte, o livramento de acontecimentos, de coisas ruins. Só que não toma muita distância não, senão tu perde a visão da arca. Entendeu? A gente ora aqui, a gente fala que a gente tem que estar debaixo das asas, seguro no abrigo, mas tem uma distância para a gente estar. Você não pode nunca perder a visão de Deus. Você não tem gente que está tão, aí já é o contrário, já está tão parado que perdeu a visão. A arca foi-se embora, a pessoa ficou para trás. Não pode, irmão. É naquela cadência, é na cadência que Deus mandou. Tem gente que quer meter os peitos, peito de aço. Eu vou para o meio da guerra. Deus não quer. Deus botou a arca, Deus botou a presença de Deus na tua frente para cuidar. Mas mantenha a distância que Ele mandou. Não perca a visão da distância. Não tenha uma distância, não mantenha uma distância que você perde a visão da arca. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não temos a visão. Nós não estamos enxergando. A coisa está na nossa cara e a gente não tem visão. Você não pode perder a visão de Deus, amém? Você não pode perder a visão da presença de Deus. Você não pode estar desatento, porque é uma caminhada, irmão. Se a gente ficar para trás, a gente perece. Para essa passagem, vocês estão vendo? Tinha várias coisas para fazer. Deixa o sacerdote passar com a arca já passa te abençoando. A arca vai na frente, mantém uma distância, não perde distância. Aí no versículo 5 fala assim: Josué também disse ao povo: santificai-vos. Santificar, irmão, tem que se santificar. Se santificar é jejum, é oração, é se fortalecer na palavra de Deus. Como é que a gente vai vencer? Como é que a gente vai atravessar esse Rio Jordão se a gente estiver fraco? E Ele não quer que vá de qualquer jeito. É necessário se santificar. É necessário, tem coisas que só saem com jejum e oração, tem coisas que só saem debaixo do jejum, e você tem que se santificar. Porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Vou repetir para dar um glória aí. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Creia nisso, irmão, creia nisso. E esse amanhã não é daqui a 1000 anos, não, é amanhã. Ele te prepara hoje para um amanhã que está vindo, um amanhã de glória, um amanhã de vitória. Pode ser um amanhã de luta, mas é um amanhã de milagre também. Tem uma luta para encarar, tem um rio Jordão para atravessar, tem inimigo do outro lado que você tem que vencer, mas Deus vai te dar um dia de glória, amém? Então faz o que Ele falou, se santifica, se consagra, pede a Deus. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Irá está liberado. Mas não pequeis. Vamos se irar, mas não vamos pecar. Tem muita coisa que ira a gente, tem muita coisa que aborrece. Tem os endemoniados que ainda vêm para tribular e acaba fazendo você pecar. Aí você se aborrece e você peca. Deus não quer. Você pode até se aborrecer. É o engolindo sapo. Entendeu? Não está fora do mistério de Deus você se aborrecer, não. Você tem o direito de se aborrecer. Você tem o direito de se irar. Você não pode pecar. Amém ou não amém? Amém. Então, seguindo aqui, falou Josué para os sacerdotes: agora levanta com a arca, passa diante do povo. E aí, os sacerdotes passaram. E aí Josué falou: para vocês saberem que, versículo 10, nisso conheceis que o Deus vivo está no meio de vós, e que vos lançará diante de vós os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jabuseus. Para quem não sabe o que é isso, é os inimigos, irmão. Deus lançará da tua frente os teus inimigos. E olha que tu tem inimigo que tu não sabe nem falar o nome, tu não sabe nem quem é. Deus me deu essa revelação quando eu estava aqui lendo. Eu falei: gente, como é que tem inimigo, né? Cananeu, Eteu, Egeu, Ferezeu. Tu não sabe nem quem é o Ferezeu. Irmão, tu não sabe quem é teu inimigo, não. Tu não sabe quem é teu inimigo. O Satanás, ele usa muita gente até que está próximo, sabe? A única pessoa que Jesus chamou de amigo foi Judas. Jesus não virou: Pedro, meu amigo, João, meu amigo. João ele chamou de amado, foi até mais. Mas quem é que Jesus chamou de amigo? Judas. E Jesus era hipócrita? Jesus era sarcástico, falava assim: é meu amigo de brincadeira? Não, Jesus não estava fazendo sarcasmo. Mas o negócio veio do fogo amigo, ó. Veio de quem está perto, veio de quem estava ali e se corrompeu, quem estava andando com Jesus. Tem muita gente que parece que está, desculpa falar, mas parece que está andando com Jesus, mas tem uma oração contrária, ferrenha contra a nossa vida. Tem uma língua de fofoca, uma língua que se bate, umas coisas que faz, que nem parece que é crente, sabe? Tem umas pessoas que, é só os 10 mandamentos mesmo, eu não mato, eu não morro. Mas aqui estava nos 10 mandamentos não estava falando eu não fofoco, aí pensa que pode fofocar, entendeu? E tem coisa da língua que magoa, tem coisa da língua que entristece, que gera mágoa, que gera dor, gera sofrimento. Você não quer ficar curado? Você não quer ficar sarado? Você tem que se livrar de toda mágoa, de toda a língua que se bate, de todo sofrimento. Então quando eu li esse versículo 10 aqui, eu falei: meu Deus, a gente não sabe nem quem é o inimigo da gente. Por isso que a gente tem que santificar, por isso que a gente tem que orar, por isso que a gente tem que clamar, porque tu não sabe de onde vai vir o tiro, não sabe de onde que vai vir a maldade, o acontecimento. Ainda tem as coisas que acontecem, como é que eu vou dizer assim, tipo, sabe, bala perdida? Você foi atingido ainda sem querer, a pessoa não queria te atingir, você não era o alvo e você foi atingido. É duro, irmão, é duro. Essa palavra para mim está sendo revelada aqui desde a hora que nós começamos a louvar. Porque ele estava louvando: você está no deserto, e Deus estava me falando aqui, às vezes você está no deserto por causa dos outros. Às vezes a gente está no deserto por causa de uma pessoa que não é crente, que me pediu oração. Ela não tem Jesus, ela está servindo outros deuses, está adorando outras coisas, está numa evocação errada, que não agrada a Deus, e ela não tem como passar um deserto não. Se ela for passar um deserto mesmo, ela cai. Aí Deus me põe no deserto para eu me santificar, para eu andar atrás da arca, para eu ter a visão de Jesus, para eu poder orar por aquela pessoa, para eu poder clamar e ver um milagre. Você não quer um milagre na vida da sua família? Você não quer um milagre na vida da sua vizinhança, da sua parentela, dos seus amigos? É isso aí. Tem hora que a gente se põe no fogo por causa dos outros. Eu já subi monte. Quando eu comecei a subir monte, o Raio da Serra nem era tão alto,
Para mim aquilo ali era assim, um Monte Everest. Era muito alto, muito cansativo, né? A gente não está acostumado e a gente mole, gordo e preguiçoso, aí é mais difícil ainda. Então eu chegava lá em cima morrendo de cansado, meu Deus, para que eu tenho que subir isso aqui? Aí Deus falava, é pelos seus, é pela sua família. Aí eu falava assim, Deus, mas a maioria da minha família é crente, não pode eles subir não, tem que ser eu? E Deus falava, eu coloquei você de coluna, se você está aqui, é você que eu quero. Então se é você que está aqui na igreja hoje, é você que Deus quer. Amém? É você que Deus quer, mas você não está no deserto sozinho, você está com Deus. E aí se um parente seu se mete a besta e vai atravessar um deserto, ele pode cair seco ali naquele deserto, porque às vezes ele não está na direção. Hoje em dia, irmãos, eu estava falando para o Jorge, vamos falar aqui na intimidade dos crentes. Hoje em dia tem muita gente temendo a Deus. Eu temo a Deus. Eu temo a Deus quer dizer que eu não adoro a Satanás. Eu temo, as pessoas pensam que é só o respeito a Deus, acredito em Deus, mas eu não faço nada que Deus quer. Tem muita gente assim. Tem muita igreja crescendo, evoluindo, multiplicando em número de gente temente a Deus. São pessoas assim que fazem sacrifício, ritual, que fuma, que bebe? Não. São pessoas que estão corretamente, estão vivendo numa correção de honestidade, mas não são crentes, não são cristãos, não mataram o velho eu por causa de Jesus, entendeu? Não negaram a sua falsa, o seu antigo homem para Jesus, não. Estão vivendo no mesmo embalo lá, na mesma batida, na mesma coisa. Tem gente que, eu temo a Deus, sim, eu não vou adorar Satanás nunca, mas eu estou fazendo o que Deus quer. Eu abri mão da minha vida, de coisas que Deus não se agrada. Tem coisas que para a sociedade são muito certas, mas para Deus não é certo. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então tem coisas que a gente não entende. Tem gente, sabe, que está com conceitos errados, coisas erradas, e às vezes você vê o mais errado é aquele que Deus usa. O mais errado é aquele que Deus quer usar. E aí Deus tem misericórdia com ele, chama ele, busca ele, traz ele de volta, e ele não quer, e ele bate e volta, e Jesus dá uma sapatada nele lá fora, e ele volta, e fica aquela luta, porque quem tem chamada tem que ter compromisso, senão vai apanhar mesmo, porque Jesus não quer te perder, porque Deus não quer te largar, e Deus vai fazer tudo para te salvar. Amém ou não amém? Amém. Entenderam ou não entenderam? Tem gente que está indo contra a vontade de Deus, tem muita gente servindo, como eu falei, aí eu estou aqui na igreja, mas aí eu não gostei, aí aconteceu uma coisa que eu não gostei e saí. Foi você que perdeu. Ou então eu estou aqui dentro, não, hoje eu não vou, porque hoje é o culto assim, eu não vou. E fala-se isso. É você que está perdendo, amém? Deixa eu seguir, senão não acaba. Então Deus foi abrindo as portas. Aí Deus falou assim, sabe o que vai acontecer? Quando os sacerdotes plantarem os pés que levam a arca do Senhor, repousem nas águas do Jordão, separarão-se as águas do Jordão. Ele está querendo dizer que quando os sacerdotes botassem o pé na água, as águas iam secar. Tem que botar o pé na água, irmão. Tem que botar o pé aí nesse mar. Esse mar você vai saber quando você botar o pé. O que acontecia? Na passagem do Mar Vermelho, Moisés bateu e o mar se abriu. Aqui não, hoje não. Hoje Deus está falando, tu está vendo a água aí, né? É água. Bota o pé que o mar vai se abrir. Amém? Amém. Bota o pé onde Deus mandar. Porque aí tem uma hora que também Deus manda e a gente não quer botar o pé. A gente não quer molhar o pezinho, a gente não quer botar o pé na água. E essa água se abriu quando os sacerdotes botaram o pé naquela água. Deus quer um mergulho profundo, você já ouviu essa palavra? Deus não quer que você seja raso, Deus quer que vá no profundo, Deus quer que você tenha fé. Você só bota o pé onde Deus bota o chão. Mas se Deus mandar você botar o pé na água, bota, porque aquela água vai secar e você vai passar. Amém? Amém. Visualiza isso, olha para frente e visualiza os sacerdotes ali segurando aquela arca, aquele mar de água. E de repente aquela água se abre. Depois, o milagre acontece depois que o quê? Depois que bota o pé na água. Você está pronto para botar o pé na água hoje? Se a água estiver fria, você bota? Se a água estiver violenta, você bota?
se a água tiver, às vezes não está nem tão limpa. Deus mandou a Amã, o profeta mandou a Amã ir lá mergulhar e a água era suja e ele não queria. Irmão, Deus faz diferente, às vezes não é do jeito que você está pensando. Nós temos visto tanta coisa acontecendo diferente, tanta coisa acontecendo. Ah, Senhor, mas eu esperava uma água limpa, eu esperava uma casa branca, uma casa arrumada. Às vezes Deus vai te dar uma casa velha para tu reformar. Estou dando esse exemplo porque olhei para o Alisson e vi esse potencial. Você pode pegar uma casa velha e reformar e ela virar um palácio. Às vezes você pensa, Deus vai me dar um palácio. Não, às vezes Deus vai te dar a casa velha, mas Ele vai te dar condição para transformar a tua casa num palácio. Sexta-feira nós fomos no monte, tinha uma irmã, tinha vários irmãos, e tinha uma irmã muito consagrada, muito abençoada, muito na posição, irmãos. Mas Deus mostrava uma pessoa morta do lado dela. Do lado dela tem uma pessoa que está morta. E aí Deus, pela misericórdia de Deus, falou, fala para ela que o morto vai ressuscitar. O morto hoje sentou. Irmãos, tem gente que está morto do nosso lado, mas ele vai sentar e vai reviver. E às vezes tem que orar por ele toda hora ele quer morrer. Aí toda hora se levanta. Aí às vezes você pensa, não, eu vou ter alguém de força, de fé do meu lado, lutando comigo. Às vezes não é, às vezes é um morto. Aí tu tem que orar para ele levantar. Nós estamos numa carne só, nós somos uma coisa só. Às vezes é um que está morto que levanta o outro. É um que anima o outro. Você tem que estar para animar, você tem que estar para exortar. Você não pode estar para murmurar nem para reclamar. Você tem que estar para levantar. E você ora e aquele morto levanta, amém? Amém. E aí você segue em frente. Por quê? O mar se abriu, irmãos. E aqui fala que a água vinha. O rio é diferente do mar, né? O rio vem de cima, né? O rio vem, as águas do rio descem. E aí parou aquelas águas de descer, também parou as da frente. Aqui tinha Jericó, que era o lugar de inimigo. E no meio daquilo tudo o mar se abriu. Terra seca. Mas para aquele mar ficar aberto, sabe qual foi o esquema que o Josué falou? Agora deixa a arca aqui no meio, os sacerdotes aqui vão passar. Vai chegar uma hora que você vai passar. Só passa quando a arca estiver. Só passa quando a presença de Deus estiver ali. Entendeu? Só passa quando o negócio estiver seguro. Quando estiver firme, estiver seguro, você viu que o mar já levantou para lá, as paredes do mar já levantaram para cá, agora podemos passar. Deus honrou aquele povo. A arca ficou ali, os sacerdotes ficaram ali e o povo passou. Aproveita esse momento, irmão, e vai passando, vai passando. Esse é o momento de você passar. Esse é o momento que Deus está botando a arca aqui para te proteger, para mostrar a presença dele para você passar. Chegou a hora de você passar, chegou a hora de você chegar do outro lado. É uma ordenança, não é uma escolha. Se ficar, vai morrer. Quem ficar para trás vai morrer. Quem ficar no meio do caminho duvidando vai morrer. Quem achar que não é, não concordo, não faço isso, não acho certo, vai morrer. Só vai vencer quem chegar lá. Chegou a hora de você passar por esse mar, amém? Amém. Então, os sacerdotes pararam em terra seca. Quer dizer, os sacerdotes estavam no meio e o povo passou. Irmão, o povo passou e eu já estou acabando, tá? Porque aí vem o capítulo 4 com mais ordenanças, mais coisa para fazer. Não é só passar. Não pegamos, vamos embora, povo, vamos só passar. Quando chegou que o povo estava passando, Deus falou para Josué, capítulo 4, versículo 3. Pega aí 12 pedras e depositai-a no alojamento em que haveis de passar a noite. Irmão, da outra vez, na outra luta, na outra coisa que você passou com a mão livre. Agora Deus está mandando você carregar pedra. E é aí que eu cheguei na pregação. Por que você carrega pedra? Eita, só falta 15 minutos agora que eu cheguei. Irmão, tu vai passar esse deserto, tu vai passar por esse mar, mas não vai passar com a mão livre, liberada. Tem que carregar a pedra. E agora? Como é que nós vamos carregar essa pedra? E ó, a pedra é grande. Josué falou, cada um levanta uma pedra e bota sobre o ombro. Danou-se. Não é um quilinho de feijão, não. Não é uma pedra quilinho de feijão, não. É uma pedra grande que tem que levar no ombro. Então é um saco de arroz de 5 quilos, no mínimo que tu está levando. Irmão, tu está passando uma prova, tu tem que passar no meio do mar, tu tem que lutar, tu tem que ver a glória de Deus na frente, ainda tem que carregar uma pedra. Para que essa pedra, Jeová? Para que isso, Jesus?
Meu primeiro questionamento já está ruim de passar, ainda vou passar carregando pedra. Por que aquele primeiro povo passou na mole? Aquele povo estava só fugindo. Agora você vai ganhar a terra prometida. Entenderam? A primeira travessia do deserto estava fugindo do perigo, estava correndo do inimigo. Agora você está indo de frente para o inimigo, sabendo que você vai lutar, sabendo que está cheio de inimigo lá na frente, não sabe nem o nome, não sabe nem quem é, tu não sabe nem contra quem que tu está lutando. Às vezes é contra principados e potestades, às vezes é contra tu mesmo, teus sentimentos, teu transtorno, tuas coisas que tu não quer fazer. Mas Deus te dá a vitória. Só que tem que carregar uma pedrinha que é pesada, tão pesada que tem que levar no ombro, estivador. Saco de 60 kg de cimento. Tá, vamos pro saco de 25, porque o 60 é muito pesado. Para que essa pedra? O que significa essa pedra? No versículo 26 mesmo fala: para que isso seja por sinal entre vós. Quando os teus filhos no futuro perguntaram: o que significam essas pedras? Irmão, o que significa essa pedra? Essa pedra vai marcar a tua vitória lá no futuro. Lá no futuro, olha aqui o que ele falou: tu vai deixar a pedra no alojamento. E eu não falei tudo. Tu vai atravessar com essa pedrinha no ombro, vai botar lá, na tua vitória. E as águas do Jordão se separaram. E essas pedras foram colocadas lá no lugar da vitória e estão lá até hoje. Quem somos nós, né? Tomara que um dia a gente fazer essa viagem a Israel e veja isso lá, que as pedras estão lá. As pedras da travessia. A pedra é para marcar a tua vitória, para o povo ver: caramba, mas você teve essa vitória e você carregou essa pedra desse tamanho. É para marcar a tua vitória, é para você ver lá na frente. Você até nem queria carregar essa pedra, mas essa pedra é importante para você dar o testemunho e os outros vão ver lá na frente. No futuro todo mundo vai ver: você venceu, você lutou. Muita gente fala assim: poxa, vou falar mesmo, você tem um filho, você não sai do hospital, é muito problema. Gente, para mim a vitória eu estou nem sentindo. Para mim, nem sinto como pedra. E tem gente que acha que é uma pedra. Oh, guerreira! Sabe? O teu testemunho às vezes é maior para as outras pessoas do que para ti mesmo. Eu nem estou sentindo essa pedra toda, porque o amor te dá força. Então, você vence a luta, muitas vezes você está, sabe? É aquele negócio lá, um filho no colo, outro na mão. Você não está nem sentindo. O pessoal que olha e fala assim: caramba, é a guerreira. É a guerreira. Aqui está cheio de guerreira. Só aqui estou vendo 3 guerreironas. Aguentar ali as figuras não é mole. Entendeu? Isso é para o teu testemunho, isso é para a tua vitória. Eles não são pedra não, eles são bênção. Eles são bênção. É que o povo que está lá fora entende como se fosse uma pedra muito pesada. E isso vai servir lá na frente para a tua adoração. Eu venci. Eu carreguei meu povo nos ombros. E está todo mundo salvo, está todo mundo liberto. Meu filho está aí com saúde, vitorioso. Isso serve de testemunho para os outros. É para isso que Deus quer que você carregue essa pedra. Amém ou não amém? Amém? Mas foi por causa disso que as águas do Jordão se separaram e você passou. Se você quer passar nesse mar, pega a sua pedrinha, bota no ombro, que lá na frente você vai botar no lugar de adoração. Amém? Lá na frente você vai fazer. Aconteceu uma tragédia ali atrás, alguém fez cocô. É grave, é pedra. Sabe o que acontece? Lá na frente você vai ver a vitória, você vai adorar, e essas pedras vai virar um santuário de adoração. Porque muitos vão seguir o teu testemunho por causa da tua pedra, por causa daquilo que você carregou, por causa do sofrimento que você passou e por causa daquilo que você fez. Se Deus dá a pedra, irmão, é porque Ele te dá a condição de carregar. Não foi todo mundo que carregou não, foi só 12. O escolhido. Olha para você e fala assim: escolhido. Fala assim: escolhida. Fala, gente, nós somos escolhidos. Escolhida. Escolhido. Você foi escolhido para carregar a pedra, mas a vitória é sua, e o milagre é seu, e o testemunho é grande. Amém? O teu testemunho vai servir de vitória e vai ficar lá na frente. Você passou e vai ter gente. Você passou, você morreu, você já foi, mas o teu testemunho está lá. Eu tenho testemunho, irmãos, até hoje, de coisas, de bênçãos que meu pai fez. Meu pai já morreu tem 9 anos, mas até hoje eu colho frutos de coisas que ele fez lá atrás. Ficou para a descendência dele. Ele já foi, mas fiquei eu, ficou meus irmãos. E nós somos abençoados por causa de pedra que ele carregou. Ele carregou, e até hoje tem pessoa que fala: seu pai
Seu pai deu testemunho, seu pai fez grandes coisas. Grandes coisas que os pais, que as mães fazem, vai ficar para os filhos. Grandes vitórias, grandes testemunhos vão estar ali naquela geração ali. E vai ser um orgulho teu, né? Porque a alegria do meu filho é a minha alegria, né? Quem beija a boca do meu filho, minha boca adoça. É essa palavra que Deus tem para você hoje. Atravessa esse Jordão com a visão na arca da aliança, com a presença de Deus na tua frente. Não fica vacilante, faz aquilo que Deus quer. Não vamos questionar. Ah, porque eu não concordo com isso. Às vezes a coisa não é tão bonita assim. Às vezes o menor é o que vai vir e vai te abençoar, sabe? A coisa pequena que vai te abençoar. E não deixa a sua pedra. Leva a tua pedra porque ela vai ser bênção. E eu não falei uma coisa que eu anotei aqui para falar. Que o 12 era 12 pedras, irmãos. 12 é o número da perfeição. 12 é a totalidade, 12 é a harmonia, 12 é a proteção espiritual. Você está debaixo da proteção espiritual de Deus. Então tudo vai ser harmônico, vai ser uma perfeição total. Não se engane, hoje parece que não está dando nada certo. Parece que você só vê esse mar para se abrir. Mas você tem que botar o pé na água, que esse mar vai se abrir. E lá na frente você vai ver a perfeição sobre todos os seus inimigos. Amém? Vou pedir o pastor para vir orar. O Alisson para botar a musiquinha. E Deus para abençoar o João com essa